E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-lhes, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo ele, ficaram limpos, e um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus pelas grandes obras que Ele tem feito na minha vida, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua misericórdia, ainda que eu não seja merecedora de tamanho cuidado de Deus comigo e com a minha família. E nesse versículo de Lucas 18, fala da ingratidão daqueles 10 leprosos que foram curados, né? E só um voltou para glorificar o nome do Senhor. E quão importante é a gente glorificar, a gente contar os bens feitos que Deus fez na nossa vida, porque ainda que sejam coisas pequenas aos nossos olhos, é como se fosse uma vitamina do céu para a vida de muitos que talvez estejam passando pelo mesmo processo ou talvez por um deserto. E às vezes a gente não consegue ver, não consegue enxergar, mas Deus, ele está ali a todo tempo, a cuidar, e no tempo certo Deus chega com a provisão em nossas vidas. E eu gosto muito daquele versículo que fala: Eu me alegro nas minhas fraquezas, porque é nesse momento que eu sinto a força de Deus. Eu acho que não tem momento mais genuíno para a gente sentir essa força e esse carregar no colo. E eu estou ainda no deserto, mas hoje eu quero falar do cuidado de Deus comigo, desde o início do deserto, da tua provisão, do teu cuidado. Quando eu entrei no meu deserto, na minha área sentimental, eu também entrei no financeiro, onde o que me mantinha era o valor que o pai dos meus filhos, né, ele enviava como pensão, mas era muito pouco. Gente, e não faltava nada. Sabe aquele povo que ficou no deserto, que tudo cresceu junto com eles? A roupa, a sandália. Assim foi a minha vida, porque eu garanto a vocês, eu passei um ano sem comprar uma peça íntima para mim. E todas permaneceram intactas, sabe? E Deus é muito bom. Deus é muito bom conosco. Hoje eu venho contar assim atualmente do que me aconteceu, né? Recentemente. Meu esposo, ele sofreu um acidente com o carro da empresa, mas nada que comprometesse a sua saúde, né? Que Deus, ele tem misericórdia dos seus filhos e ele dá livramento, mesmo que ainda seus filhos não estejam na sua presença ainda. E com esse acidente que aconteceu, 2 meses foram descontados do salário dele o prejuízo do carro, onde quebrou o retrovisor, onde amassou a lataria do carro, né, aquela parte do capuz da frente, quebrou os vidros do lado, então foi um prejuízo muito grande. Então eu fiquei o mês de fevereiro sem receber esse valor da pensão. Hoje eu já trabalho, para honra e glória do Senhor, né? Mas o complemento que ele envia é aquele valor que nós pagamos o aluguel e fazemos a compra do mês. E aquele mês de fevereiro para mim foi angustiante. E eu consegui juntar, eu consegui tirar de um lado, de outro e consegui pagar o aluguel. Mas a feira eu não consegui fazer. Gente, meus filhos, eles não ficaram um dia sequer sem levar um lanche para a escola. Todos os dias teve o lanche. Nós temos 2 filhos. Todos os dias teve o lanche. Não faltou nada. Nada, 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 nada. E o que me impactou foi quando
em uma noite eu orei a Deus. Eu falei, meu Deus, amanhã meu filho não tem uma fruta para ele lanchar, para ele levar para a escola. E eu chorei ali nos pés do Senhor e no dia seguinte eu fui trabalhar. E quando eu estava lá sentada na recepção do meu trabalho, chegou uma paciente. E ela entrou, aí ela falou assim, Letícia, ali atrás do carrinho tem uma sacola que eu trouxe para você. Irmãos, e quando eu peguei a sacola e eu abri, eu coloquei na minha mesa, tinha lá frutas, tinha legumes, tinha biscoito, e ali eu pude sentir o cuidado de Deus, porque ainda que nos falte, né, ainda que o outro não esteja cumprindo com a sua obrigação, eles também passam pelo deserto deles, né? Mas Deus, ele não nos desampara. Em todo esse meu deserto, eu nunca tive nada sobrando, mas eu também nunca tive nada faltando. Foi tudo na medida certa, sempre foi tudo na medida certa, sempre foi tudo o suficiente, sabe? E eu me desesperei porque eu estava planejando para fazer o aniversário do meu filho, de 10 anos, e ali eu não sabia como era que eu ia fazer, como era que eu ia suprir. Isso foi em fevereiro, né? Eu já estava ansiosa por março, porque ele completando no início de março. E aí, quando chega o fevereiro, ele me disse também que não iria conseguir mandar, porque novamente o dinheiro dele foi descontado. E ali, irmãos, Deus enviou uma irmã, como diz o versículo, né? Que há amigos mais chegados que um irmão. E ela pôde me ajudar com um certo valor, né? E chegando o dia 10, quando o meu dinheiro caiu na minha conta, veio o meu salário e veio o meu valor completo de décimo que eu não recebi no mês de dezembro, por conta que foi mudança de gestão e eu trabalho como servidora do município, né? E ali, irmãos, eu pude contemplar e ver mais uma vez o cuidado do Senhor. Mas ainda faltava, eu não sabia como era que eu ia fazer o aniversário do meu filho. E meu pai veio, deu um presente no valor de uma quantia, e Deus preparou os fardos de refrigerante, e Deus preparou os salgados, Deus preparou o cachorro-quente e Deus preparou o clube. Sim, foi um clube com os amiguinhos da escola com banho de piscina. E foi lindo. E eu pude ver ali o cuidado de Deus, a ornamentação, tudo lindo, tudo de boa qualidade. E Deus, ele não nos desampara, né? Então, confiem em Deus, confiem no processo, ainda que hoje esteja difícil, mas talvez seja hoje, né? Mas amanhã Deus entra com a sua provisão. Não se desesperem, não se precipitem, não enlouqueçam. Clamem a Deus, sabe? Clamem a Deus, ainda que vá tudo difícil. Sempre quando alguém lhe perguntar como você está, diga que você está bem. Profetize sobre a sua vida, profetize sobre a sua família. E Deus, ele cuida da gente. Ele cuida. Então, irmãos, nesse mês de março, eu consegui pagar mais uma vez o aluguel só. Eu consegui fazer a minha feira do mês, sabe? E antes de fazer essa feira, em um domingo, eu fui e paguei o meu cartão de crédito, mas só que eu parcelei ele, porque eu não tinha como pagar ele no valor todo, né? No mês de janeiro, eu estava aguardando a fatura fechar, que fechava exatamente, eu acredito que foi dia 8, se não me falha a memória. E quando eu cheguei no supermercado, eu me disse, eu vou comprar algumas coisas que tá faltando, porque na segunda-feira os meninos não têm mais nada para levar para a escola. E aí fui com eles, e aí fui colocando só o necessário. E fazendo ali a continha na calculadora e olhando na listinha, mas deu tudo certo. Gente, quando eu fui passar minha compra, o cartão não passou. Isso nunca me aconteceu e eu fiquei tão envergonhada, aquela fila cheia de gente, sabe? Aí o rapaz disse assim, ó, eu acho que é a bandeira do seu cartão que tá dando problema, mas mal ele sabia.
E eu não imaginava, eu não prestei atenção, eu acho que eu fiquei tão ansiosa e o meu limite tinha sido reduzido por conta do parcelamento da fatura. E aí eu voltei para casa, aquele choro entalado, e os meninos me fazendo perguntas e mais perguntas, e eu respondendo da maneira que não afetasse meus filhos, sabe? Que uma coisa que a gente precisa saber é que o deserto é nosso. Nós que passamos no deserto com filhos, é nosso deserto. Não leve seus problemas para seus filhos. E aí, eu vim para casa e naquele dia chorei, me desesperei, mas decidi confiar em Deus, eu vou me acalmar. E quando foi na terça-feira que meu dinheiro saiu, que veio esse dinheiro a mais, e aí eu fui, fiz a minha feira à vista e eu comprei tudo o que eu tinha deixado naquele carrinho no domingo e muito mais. Então, às vezes a gente pensa que Deus ele quer pouco pra gente, mas Deus ele sempre tem o melhor. Mas é no momento dele, é no tempo dele e nada no nosso. Porque quando chega o tempo dele é um tempo de abundância, é um tempo de multiplicação, né? Então, gente, eu quero incentivar vocês, glorifiquem e engrandeçam o nome do Senhor, pois ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor.